Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você nesta manhã com o programa Cristo no Lar, através das ondas do rádio da Café FM 98.9. Nesta manhã, que mais uma vez, nessa manhã fria, queremos buscar sempre o calor da graça, do amor, da presença de Deus, para continuar aquecendo sempre a vida, o coração, a disponibilidade do serviço da entrega ao reino de Deus, que é o caminho por onde devemos percorrer e viver, almejando a nossa opção fundamental, que é o nosso encontro definitivo com Deus, nosso Pai. Então, minha saudação a você que está sintonizado no programa através do seu rádio, você internauta, você de longe, você de perto, aonde quer que esteja, sinto todos acolhidos, abraçados pelo programa Cristo no Lar, mais uma vez nesta manhã, chegando até o seu lar, chegando até a sua família, até você. Que a graça e o amor de Deus nos acompanhe e assim possamos viver na busca da realização, da fidelidade, do essencial que é Deus na vida, na experiência que comungamos, vivemos e buscamos realizando a vontade dEle. A todos vocês, vamos ouvir. Muito bem, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim, diz a belíssima mensagem musical do Padre Zezinho, como sempre um poeta, né, que traduz através da canção as verdades da fé. Hoje uma pequena reflexão, amanhã nós estaremos celebrando o dia de São João Batista, né, um santo importante aí, na caminhada da igreja, aquele que anunciou o Messias, e a importância então dessa experiência da santidade, porque a santidade só existe porque Deus é santo. A santidade só existe porque faz o caminho de seguimento a Jesus, os santos dos santos. Então é importante compreender isso, para compreender que Deus pode, quando Ele escolhe, quando Ele quer, Ele pode, embora o convite seja para todos, homens e mulheres, uma vez marcados pelo batismo. A ausência da santidade se dá pela opção pelo pecado. Quando se optar, quando se deseja viver paralelo, viver para além da proposta de Deus, aí não se alcança a santidade. Mas quem vive na radicalidade e dá a sua resposta, pode sim, porque o desejo é de Deus, porque o querer é de Deus, é Deus que quer, é Deus que chama, o convite é sempre dele. Então não pode se dizer, não pode se criticar aqueles que querem viver a radicalidade do ensinamento da palavra de Deus, quando a palavra de Deus nos diz sobre uma realidade, quando a palavra de Deus nos ensina a viver e a buscar viver dessa forma, e abrir mão dessa experiência. E aí querer anular, querer dizer que não tem valor, querer dizer que não é importante, querer dizer que não tem a autoridade constituída a partir da experiência da comunhão com Deus, da comunhão definitiva. E repito, porque essa experiência é um convite para toda pessoa humana, para todo homem e mulher que, acreditando naquilo que Deus disse, como Jesus disse, sede santo, porque o vosso Pai é santo, pode viver a santidade. Por isso nós refletimos esses dias atrás que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós estávamos meditando sobre a composição, né, do texto, como se deu, como a caminhada do povo de Deus levou o povo à compreensão daquilo que Deus realiza. Justamente para a gente entender, porque senão a gente pega a palavra de Deus para justificar aquela teoria que eu tenho. E a palavra de Deus não é teoria, é palavra de Deus, é palavra de vida. É palavra que nos coloca num caminho, no discernimento, na busca, na realização do cumprimento da vontade de Deus. Então, aqueles que dizem que não precisamos de outro modelo de santidade, se já temos o modelo do próprio Jesus, esta é uma verdade pela metade. Porque em seguida me vem à mente os textos do Atos do apóstolo Paulo, melhor dizendo, né? Não Atos Apóstolos, mas do apóstolo Paulo, quando diz, para mim a vida é Cristo e a morte é ganho, diz São Paulo. E ele diz, irmãos, sigam o meu exemplo e observe também os que vivem de acordo com o exemplo que lhes temos dado. A carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e no capítulo 3, versículo 17. Então Paulo se coloca como modelo de seguimento. Em outra parte, diz também São Paulo para nós, né? Sigam vocês meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo Jesus. 1 Timóteo 1,16. Porque de fato é aquilo que lembrava no início, porque o segmento da santidade só existe
porque Deus é santo. Então, quando alguém nega a santidade, ou quando alguém nega essa experiência de ver a santidade, ele está dizendo, então, que Deus não é santo. Ele está dizendo que Deus não tem o poder de santificar, que Deus não tem o poder de realizar aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Ora, a palavra não pode ser usada por conveniência. A palavra tem que ser usada na sua essência, naquilo que ela diz, naquilo que ela é, naquilo que nós cumprimos como cumpridores da vontade de Deus. Então, neste texto, nós vemos claramente que Paulo se coloca a si mesmo como exemplo de um seguidor de Cristo e incita aqueles que creem a serem seus imitadores, como ele o é de Cristo. Então, tomar a Bíblia, tomar a palavra de Deus, é tomar a palavra de Deus na sua íntegra, naquilo que ela nos comunica. Outro exemplo, por exemplo, vimos aí durante todo o mês de maio, né? A Maria, mãe de Jesus. Ela é a mulher que Deus bendisse mais do que todas as mulheres, diz o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 28. E também no versículo 42. Como disseram o anjo Gabriel e sua prima Isabel. E no canto de Maria, ela se apresenta também como exemplo de humildade, servidora, a escrava, a serva. De hoje em diante, todos os homens chamarão bem-aventurada. Então a Bíblia, a palavra de Deus, põe claramente Maria como modelo de santidade para todas as gerações. E é isso que a igreja celebra ao venerar Nossa Senhora, ao venerar todos os santos e santas, porque a veneração a Maria, como todos os santos, nunca será culto de adoração. Não, isso é só para quem não entende, não compreende ou não quer entender. A veneração é um culto de honra e de profundo respeito para com a mãe de Jesus, para com os santos e santas. Então, quando lemos com atenção a Escritura, percebemos que a Bíblia nos oferece muitos modelos de santidade. Por exemplo, o apóstolo Tomé. Isso, Tomé, que era um homem com grandes dúvidas sobre a fé, mas que no fim proclamou Jesus como seu Senhor e seu Deus. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 26 a 28. Porque a dúvida que ele tinha, quando ele entra no contato, na graça da comunhão, ele então consegue entender, compreender para viver isso. Então, meu irmão, minha irmã, assim também a igreja apresenta o exemplo de João Batista, que vamos celebrar amanhã, que com grande valentia deu testemunho de sua fé e o testemunho de Jesus até derramar seu sangue pelo Senhor. Só olhar aí a palavra de Deus, capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo de 1 a 12. E de igual maneira a igreja apresenta agora os santos de nossos tempos como exemplo da fé cristã. Eles nos assinalam o caminho e muitos veem neles a graça do Senhor Jesus que foi tão eficaz em suas vidas. Talvez a dificuldade de alguns compreender é porque não acolhe a santidade que vem de Deus. Os santos são para nós verdadeiros modelos a imitar. Eles tiveram uma clara prioridade em sua vida, Jesus Cristo. É o centro, é a centralidade. E é este modelo de fé cristã o que tocou de diversos modos o coração de muita gente, que fizeram a sua opção radical, sendo para nós sinal de que quando nós queremos, nós podemos sim abrir mão daquilo que fere a vida cristã, aquilo que fere a vida de fé. Então a fé nos santos não é de maneira nenhuma um obstáculo à fé em Jesus Cristo, como pensam alguns, mas o estímulo para seguir a Cristo é diferente, é seguimento. São 3 diferentes modelos de santidade que Deus presenteou à sua igreja. Naturalmente, devemos evitar excessos. Os santos não são semideuses, e nós sabemos disso e nem o comportamos dessa forma. A santidade de tal ou qual pessoa nunca pode obscurecer o seguimento a Jesus Cristo. A verdadeira santidade dos santos sempre anima para uma maior busca de Deus, alguém que nos lembra o essencial. E o essencial é quem? É Deus. Nós temos clareza e sabemos muito bem disso. Então muitos têm problema para aceitar os santos, como por exemplo intercessores que intercedem a nosso favor, simplesmente dizem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e que não necessitamos de novos intercessores. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Está aí, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Hebreus 8, 6, 9, de 11 a 14. Mas nós proclamamos também que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mas os santos não são obstáculos para nos dirigirmos diretamente a Jesus Cristo, não. A Deus Pai, ao Espírito Santo. Por isso quem salva é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Os santos não nos afastam de Deus, simplesmente eles, com o seu exemplo de fé cristã, nos estimulam a nos aproximar de Deus com a única mediação de Jesus Cristo, dizendo assim, olha, é possível que o ser humano, que a humanidade, possa viver a santidade. Eles são esse exemplo, eles são esse modelo, porque abrem mão de tudo aquilo que impede que a graça de Deus seja plena, se plenifique neles. Quando a igreja diz que os santos são nossos intercessores diante de Jesus, isso não quer dizer que eles são os que fazem os milagres. Não. É sempre Deus, Pai, Jesus Cristo ou Espírito Santo, os que fazem as maravilhas entre nós, ainda que os milagres possam ser feitos por intercessão destes santos. E qual que é o problema? O que impede? O que impossibilita? Nada. É uma experiência de proximidade da nossa humanidade, do nosso jeito de ser, que nos leva a compreender e entender os mistérios da fé daqueles que viveram radicalmente. Dentre eles, por exemplo, aqueles que entregaram a sua vida, os mártires, derramaram o seu sangue para que o nome de Cristo fosse assim conservado, preservado, vivido e testemunhado. Então, por isso, reafirma para nós este segmento. A santidade é o segmento a Jesus Cristo. E saiu da sua boca, segundo a palavra, sede santo, porque o vosso Pai é santo. Jesus remete com muita clareza, com muita precisão, a ação salvífica que acontece no desejo no coração de Deus. Então, exemplos não nos faltam se pegarmos com seriedade e honestidade a palavra de Deus. Maria, por exemplo, nas bodas de Caná, é a mãe de Jesus a quem convida discretamente seu filho para fazer o milagre, dizendo, já não tem vinho. E Jesus lhe faz entender que a hora de fazer sinais ainda não chegou. No entanto, pela intercessão de sua mãe e sua insistência, Jesus fez o primeiro milagre. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo de 1 a 12. Este é o sentido bíblico, preste atenção, este é o sentido bíblico da intercessão dos santos. Há muitos outros exemplos de intercessão dos santos ante Deus. Alguns textos, Moisés ora a Deus para interceder por Abraão, por Isaac, Jacó, os patriarcas, nossos primeiros pais na fé. Nós hoje rezamos, pedimos, né? Ou quiser dizer, oramos por outras pessoas, porque acreditamos que Deus pode, com a sua graça. Então, se nós podemos, muito mais aqueles que se colocarem inteiramente nas mãos de Deus. Jesus manda seus apóstolos curar enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Pedro e João, em nome de Jesus, curam um homem curvado. Na cidade de Troade, o apóstolo Paulo devolve a vida a um jovem acidentado. Diz o capítulo 20. E isso só a partir da experiência plena da comunhão, da santidade, do amor, da graça de Deus. E quando o apóstolo Pedro passa pela rua, o povo trazia os doentes e os colocava em macas para que, ao passar Pedro, pelo menos sua sombra, de livro dos Atos dos Apóstolos, caísse sobre alguns deles. E todos eram curados. Então isso revela para nós o caráter universal da santidade, que todos aqueles que crerem e seguirem Jesus poderão fazer. Deus fazia grandes milagres por meio de Paulo, tanto que até os lenços ou as roupas que haviam sido tocados por seu corpo eram levados aos enfermos e os espíritos maus saíam destes, diz o capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. Todos esses textos, meu irmão, minha irmã, nos diz que Jesus Cristo fazia milagres por meio de seus discípulos. Vocês receberam este poder de graça, dei também de graça, diz Jesus. Mateus 10, versículo 8. Então é uma questão de fé, não é uma questão de teoria. É uma questão de acreditar na palavra de Jesus e não ter a palavra como interesse próprio daquilo que quer realizar, quer fazer. Mas o cumprimento verdadeiro da ação de Deus na história da humanidade. Muito bem, vamos então atentos à palavra de Deus, que é a palavra de vida, que é a palavra eterna, naquilo que o capítulo 6 do Evangelho de Mateus de hoje, na nossa liturgia, versículos 19 a 23, diz a todos nós. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, toma o teu corpo, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão,
como será grande a escuridão. Até aqui, meu irmão, minha irmã, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna. Ora, na atual sociedade de consumo, somos continuamente estimulados a comprar, vender, negociar. Se não tivermos critérios para selecionar o que é realmente importante, seremos arrebatados por um turbilhão incontrolável de ofertas e promessas de lucro. Possuir, armazenar, ficar rico, ter sucesso, são assuntos frequentes de ricos e pobres. Os discípulos do reino, Jesus previne contra a cobiça. Acumular riqueza na terra é frustrar-se. Elas têm curta duração. Prudente e sábio é quem ajunta tesouros no céu, com as boas obras. O olho bom inclina a pessoa generosa. O olho mau inclina a pessoa mesquinha, egoísta. O egoísmo é a avareza. Empurra a pessoa para a escuridão total. Se todos tivermos um olhar generoso, haverá partir e ninguém morrerá de fome. Uma boa catequese, ensinamento para que todos nós possamos, como comunidade seguidores de Jesus, aprender. Mas aprender colocando na prática, colocando na vida, para que não falte nada a partir da generosidade, da gratuidade, do cumprimento da partilha, da doação da vida. Só assim poderemos ser confirmados como comunidade cristã, verdadeira comunidade de fé. Muito bem, hoje nossa celebração, celebração única, sexta-feira 23, 19 horas, lá em Caiana, Padre José Raimundo, nosso superior-geral, estará lá celebrando com aquela comunidade. Amanhã, dia 24, celebraremos então padroeiro, solenidade aí, a festa de São João Batista, sua natividade, lá em Caiana, às 19 horas, e São João Batista, assim conhecido como João Clara, também às 19 horas, e 19 horas na comunidade matriz. Domingo, 9h30 da manhã, comunidade matriz, 17 horas, Novo Horizonte e Santa Cecília, e 19 horas na matriz também. São as missas que teremos aí para esse final de semana. Desejamos a todos que a graça, o amor, a bondade de Deus esteja sempre presente e que essa memória de São João Batista, João que é filho de Zacarias, o mudo de Isabel é estéril, que seu nascimento anuncia a chegada dos tempos messiânicos, ou seja, os tempos de Jesus, nos quais a esterilidade se tornará fecundidade e o estar mudo, exuberância, profecia, exuberância profética. E é o Evangelho que dá o cognome de Batista, porque ele anuncia um novo rito de ablução, na qual o batizado não imerge sozinho na água, como nos ritos dos batismos judaicos, mas recebe a água lustral das mãos de um ministro. João pretendia mostrar assim que um homem não se pode purificar sozinho, mas que toda a santidade vem de Deus. João Batista é também lembrado como um homem de grande mortificação. Talvez tenha ele sido iniciado, a partir dele, essa disciplina nas comunidades de vida religiosa, das religiosidades do deserto. Mas a tradição lembra, sobretudo, seu caráter profético. É o profeta de título duplo. Antes de tudo, é profeta no sentido em que essa palavra era entendida no Antigo Testamento. Aliás, João é o maior dos profetas de Israel, porque pôde apontar o objetivo de suas profecias, ou seja, Jesus, o Filho do nosso Deus. Muito bem, o tempo não para, já estamos quase aí no finalzinho do programa. Queria mandar o nosso abraço para Idaene, lá da Comunidade Paraíso, que está sintonizado conosco nessa manhã, e todos vocês que acompanharam o programa de hoje. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você, sua família, sobre sua comunidade. Bom dia a todos e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.